Shalom, shalom, bom dia, irmãos. Mais um dia com a voz de taquara rachada. Mas vamos que vamos. Hoje já estamos entrando no nono dia, né, dessa contagem. E tem sido um tempo muito precioso, um tempo... Eu não sei como é que você tem recebido, né, tudo que tem acontecido aqui, mas tem sido um tempo de muita liberação, um tempo de muito alinhamento, um tempo de muita riqueza de Deus, né, liberada sobre as nossas vidas. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Hoje aqui comigo. Eu espero, irmãos, em nome de Jesus, ser um pouquinho mais objetiva, porque depois desse vídeo eu tenho mais um vídeo para gravar e minha garganta não tá cooperando em nada nesses dias. Você falou comigo no Zap, eu vou olhar, queridos, perdão. Se você falou comigo no WhatsApp, eu não respondi. Perdão aí, tenha paciência, mas eu tô bem. Eu tô levantando de manhã, gravando, tomando remédio e deitando. Tem sido dias meio difíceis, sabe? Com bastante dor de garganta, dor de cabeça, dores do corpo. Mas tenha paciência que logo eu respondo, amém? E a gente está hoje, na verdade começou ontem com o pastor Marcelo e a pastora Melissa, falando sobre o espírito de sabedoria, né? E talvez essa questão da sabedoria seja o que nós, como cristãos, mais pedimos, né? Existe uma busca. Por quê? Porque nós entendemos que a sabedoria, ela vai aplacar as nossas iras, né? Porque a gente quer sabedoria para quê? Geralmente a gente olha uma pessoa, né? E admira e fala, nossa, quanta sabedoria que sai dessa pessoa. Então esse é um ponto. E outro ponto que a gente geralmente busca sabedoria é para a gente saber lidar com as circunstâncias, saber lidar com as situações, saber lidar com as dificuldades da nossa vida do dia a dia. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso, e eu quero começar lendo com vocês João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do 25, só o versículo 25, na verdade, que diz assim: Isto vos tenho dito, Shalom Renata, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Queridos, então, aqui nesse texto, né, e o Senhor é tremendo esse texto, porque quando o Senhor fala aqui, né, olha, eu vou enviar sobre vocês o Consolador, é, essa resposta da parte de Jesus, né, esse manifestar de Jesus quando o Consolador vem, é exatamente no final da contagem do homem, né, quando cumpria-se o dia de Pentecostes, os 49 dias, o Senhor iria enviar o Consolador. Mas uma coisa que a gente não para se atentar é que a gente pensa que o Consolador é é o consolo para o momento da dor, não é? Não sei qual o seu entendimento aí, mas vamos lá, quando a gente pensa no consolo, no luto, por exemplo, né? É, João 14, João 14, 25. Então, se eu estou no luto, eu preciso de consolo. Se eu estou numa dor, num sofrimento, eu preciso de consolo. Mas, na verdade, essa palavra consolador é paracletos, que quer dizer que está ligado a trazer para perto. Mas trazer para perto para quê? Vamos lá, para ajudar alguém, para pleitear uma causa diante de um juiz, para interceder, para ser um conselheiro de defesa, um assistente legal, um advogado, uma pessoa que pleiteia a causa de alguém.
aquele que ensina, aquele que ajuda, aquele que ampara, um assistente, aquele que presta socorro. Agora, uma coisa que é legal que diz também é que o Espírito Santo, nesse caso, o Consolador, ele é destinado a tomar o lugar de Cristo. Ele não toma o lugar de Cristo, queridos, no sentido de que agora não é mais Cristo, agora é o Espírito Santo. Mas nós falamos tanto de Jesus que se esvaziou e desceu à terra, e às vezes nós não nos atentamos que o Espírito Santo também deixou o céu, ele também deixou aquele lugar de glória, ele também deixou um lugar de santidade para habitar dentro de mim e de você. Então, ele atua dentro de uma obra muito semelhante à obra de Cristo, mas com a função do quê? Aqui em João, né, esse texto de João que a gente leu, diz assim, ó, vamos lá de novo. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, esse vos ensinará todas as coisas e fará vocês lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é aquele que vai caminhar conosco para nos fazer lembrar aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário quando, queridos? Aquilo que é necessário no dia da adversidade, no dia mal, no dia da dificuldade, no momento onde eu não sei o que fazer. E daí hoje nós estamos falando sobre o espírito da sabedoria, né? Como eu disse, foi começado ontem e a gente está aqui dando continuidade. E quando a gente vai para... Perdão, queridos. Aguenta aí, aguenta certo. Quando a gente vai para o texto de Isaías, né? Como a pastora Melissa falou ontem, que é o único texto que se refere a essas 7 manifestações da forma como está aqui, porque em Apocalipse fala, mas com algumas pequenas divergências, divergências não, diferenças. Quando a gente vai aqui para esse texto, falando sobre o espírito de sabedoria aqui no original é chokmah. E uma área que eu gosto muito do que essa palavra se refere é sabedoria, é a habilidade para a guerra. Queridos, isso é tremendo. Por quê? Porque, vamos lá, quando é que você precisa de sabedoria? Nós precisamos de sabedoria por causa das circunstâncias que nos cercam. É assim ou não é? Eu preciso de sabedoria para saber como lidar com os meus filhos, com o meu marido. Eu preciso de sabedoria para saber lidar com alguém que eu estou evangelizando, com alguém que eu estou discipulando. Eu preciso de sabedoria para lidar em circunstâncias do meu trabalho. Eu preciso de sabedoria para lidar na igreja. Né? Não que na igreja a gente precise muito, irmãos, mas de vez em quando a gente precisa de sabedoria para lidar na igreja, né? Eu preciso de sabedoria para lidar com as minhas finanças. Eu preciso de sabedoria. Para quê? Para fazer a coisa certa. Então, essa sabedoria, ela vem como uma habilidade para eu guerrear essas causas, para me conduzir a um caminho de vitória. Vamos lá, quando a gente olha para as obras da carne, a gente vê que dentro das obras da carne está lá facção, contenda, divisão, né? Essas rixas, inveja, competição. A gente vê essas situações, essas circunstâncias que atuam dentro da atmosfera da obra da carne. Em contrapartida, a sabedoria que vem para que eu lide com essas coisas vem de uma atmosfera do espírito. Agora, a questão é aonde nós estamos ligados. No dia da guerra, o que sai de nós? No dia da guerra, no dia do aperto, o que sai de dentro de nós? Tem uma historinha, já falei isso várias vezes, mas eu vou falar aqui também, que diz que uma pessoa estava carregando uma xícara de café, né? E o outro veio e bateu nela, e a xícara balançou e derramou o café nela. E a pergunta é, por que o café derramou? Geralmente a resposta é porque estava andando e alguém bateu. Não, queridos.
derramou café porque dentro da xícara tinha café. Se dentro da xícara tivesse água, derramaria água. Se tivesse suco, derramaria suco. Se a xícara não tivesse nada, não ia derramar nada. Então, no momento da guerra, aquilo que sai de mim mostra onde eu estou ligado. Se eu estou ligado numa natureza carnal, ou se eu estou ligado no espírito. É lógico, irmãos, que o dia mau, ele vem para todo mundo, amém? O dia onde a gente está meio de pá virada, ele vem para todo mundo. Mas isso não pode ser o nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia tem que determinar aonde eu estou ligado. E daí, queridos, quando a gente vai para esse texto, né, do Espírito do Senhor, que é o espírito de sabedoria, essa vertente, essa face que nós estamos vendo nesse dia, quando a gente olha para textos, né, que falam sobre essa palavra, a pastora Melissa até citou alguns ontem, mas deixa eu achar alguns textos aqui, só um pouquinho, só para eu ler com vocês, para ficar mais claro. Só um cadinho, irmãos, porque a pessoa aqui ela é boa para usar no celular, mas no computador a pessoa já se perde, porque parece, mas a pessoa aqui não é da informática, não é boa desses trem. Ah, achei. Vamos lá, em Êxodo fala que essa palavra, chokmah, que é relacionada à sabedoria, fala que, em Êxodo 28, fala que as vestes sacerdotais, elas foram construídas através da sabedoria, é a mesma palavra. Então, vamos lá, o espírito de sabedoria, ele vem sobre mim de tal forma que me auxilia a criar vestes. O que é isso? Eu vou conseguir me proteger. Eu vou conseguir guardar a minha nudez e guardar também a nudez de pessoas que estão próximas a mim. Eu vou conseguir ter habilidade e simplicidade e discernimento para saber em que momento a veste tem que ser usada. Porque existe um momento de se expor, amém, irmãos? Mas é a mesma palavra, construir as vestes do sacerdote. O que eram as vestes do sacerdote? O sacerdote ele não poderia entrar diante do Senhor sem aquela vestimenta. Então, essa habilidade para a guerra, essa manifestação do Espírito, me conduz a me posicionar de uma forma correta diante do meu Deus. Mas quando a gente olha, tem muitos outros textos que falam sobre essa questão da habilidade, e a gente vai ver que o Espírito também trouxe. Não estou nem com a Bíblia de papel aqui. Irmãos, 2 segundos, calma lá. Deixa eu pegar minha Bíblia. Muito melhor agora. Deixa eu abrir aqui o texto que eu estou falando. Aqui em Êxodo 31, no versículo 3, diz que o Espírito de Deus, a sabedoria e entendimento e de ciência e de todo lavor veio sobre os artífices para que eles construíssem a obra do tabernáculo. Então, a sabedoria também está ligada à construção. O que você está precisando construir? O que está precisando em você ser alinhado para... E eu não estou falando só de construção física. Eu estou dizendo que eu quero linkar isso um pouquinho à estação que nós estamos vivendo, a estação da guerra. Porque agora é um tempo de guerrear. Guerrear pelo quê, queridos? Guerrear para ganhar novos territórios. Dentro desse guerrear para ganhar novos territórios,
construções precisam ser feitas. Imagine aí, você tem um celeiro, e esse celeiro cabe 100 sacas. E agora você está guerreando, você está lutando, você está na labuta para ter 200 sacas. Não adianta somente você guerrear para ter as 200 sacas, você precisa construir outro celeiro. Porque senão, quando você tiver essa quantidade, você não tem onde armazenar. Então, o espírito da sabedoria, ele também vai nos auxiliar nas construções que são necessárias à nossa vida. Talvez construções de relacionamentos, talvez construções de edifícios mesmo, talvez construções de ministério, talvez não seja construção, mas talvez seja reconstrução de algo que foi perdido, de algo que foi quebrado, de algo que foi desfeito. E deixa eu ver se eu vou ler isso aqui também, 35, 26. Em Êxodo 35, 26, falam que as mulheres recebiam habilidade para confeccionar as questões de tecido do tabernáculo. Essa palavra aqui, habilidade, também está ligada à sabedoria. Querido, sabe o que isso mostra? Isso é tão tremendo. Que essas pessoas que construíram o tabernáculo, e às vezes parece que a gente sabe disso, mas a gente não se atenta. Eram pessoas extremamente comuns, que não tinham habilidade para exercer aquilo que elas foram chamadas para fazer. Mas, em primeiro lugar, elas se dispuseram. Em segundo lugar, elas confiaram que aquele que estava chamando elas era o suficiente para manter elas e para capacitá-las para aquilo. E somente depois disso, elas foram envolvidas numa sabedoria. Elas não, eles, né? Porque teve homens também envolvidos. Numa sabedoria para edificar algo que eles não sabiam fazer. Então, queridos, eu creio que nessa semana o Senhor está nos chamando a um posicionamento, e talvez a principal sabedoria não seja saber falar bem, não seja ter muito conhecimento, não seja ser muito iletrado, seja dar um passo de confiança a executar aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Porque dentro desse passo de confiança, eu estou falando ao Senhor, Senhor, eu estou pronta para o próximo passo, eu não sei fazer. Queridos, eu estou vivendo uma coisa louca agora, bem que para alguns talvez seja muito pequeno, sabe? Mas vocês sabem, né? Ou a maioria sabe, a gente cultua aqui em casa, né? Minha igreja é na varanda da minha casa. Mas minha casa é um ovinho, minha casa é bem pequena. E a varanda da minha casa, apesar de ser em volta da casa toda, ela é uma varanda estreita. Ela só tem 3 metros de largura. Então tem sido bem difícil cultuar ali, porque não dá para se mover muito, né? Coloca as cadeiras, encher o lugar, daí não dá para se mover em intercessão, não dá para se mover com a dança. E minha filha falou assim, mãe, vamos fazer um piso lá no fundo? Porque meu quintal é grande. Eu falei, bora fazer o piso lá no fundo. Daí, primeira coisa, mulher fazendo um piso, irmãos. Olha, só Jesus. Conversei com o senhor, que vai fazer o piso, né? Ele me falou algo, eu já entendi outra coisa, porque eu não entendo nada do que ele estava falando. E daí, na minha cabeça, ia ficar um valor X. Eu falei, top, vamos fazer. Daí juntei os homens da igreja, conversamos e tal, todo mundo empolgado, chamei o homem ontem de novo. O senhor veio aqui, ele falou assim, deixa eu perguntar. Quanto que eu falei para você? Eu falei, tanto. Ele, não, dona Andréia, não está errado, esse tanto é para tal coisa. Para isso aqui é tanto, queridos, imagine aí umas 20 vezes a mais do valor que ele havia me passado. Eu falei, Jesus, eu caí numa cilada, Jesus, e essa cilada foi o Senhor que me preparou. Porque se eu tivesse entendido isso de cara,
eu ia falar, não vou me meter nessa obra, não. Mas não vou mesmo. Mas Jesus, agora eu já declarei. Queridos, ontem de manhã, pastor Marcelo e pastora Melissa deu aquela palavra dos lugares proféticos. O Senhor ministrou no meu coração sobre bandeira. Eu havia ministrado sobre bandeira, fui lá no fundo, fiz um auê santo, ungi tudo, toquei chofar. Eu fico imaginando meu vizinho que é padre, olhando a loucura, né? Então eu falei, Jesus, agora não tem como retornar isso aqui. Eu tenho que fazer. Mas e agora? Eu vou fazer isso aqui como? Não tenho recurso? Eu não sei o que fazer, não. E daí eu entrei, sentei aqui no escritório e falei, Deus, o que eu faço? Como é que eu faço aqui? Queridos, com 5 segundos o Senhor me deu 2 estratégias. E eu falei, uau, amém, Jesus, nós vamos fazer esse negócio. Nós vamos fazer. E amanhã, em nome de Jesus, eu vou estar melhor. E vou sair para começar a comprar o material para fazer o alicerce. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque eu não tenho habilidade de construção. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho entendimento, mas eu tenho disponibilidade para servir ao Senhor. E dentro da disponibilidade para servir o Senhor vai me dar sabedoria para vencer as guerras que vão se levantar no meio do percurso. Então, não tenha medo. Ou melhor, medo a gente vai ter. Mas não deixe que o medo te paralise. Eu uso uma frase, vou deixar essa frase aqui, que talvez ela sirva para você e você dê continuidade na sua caminhada com ela. O medo na minha vida ele tem 2 caminhos. Ou ele sai ou ele vai comigo. Porque eu não vou parar, porque eu tô com medo. O medo que se vire. Ele que deu um jeito de vencer os problemas de alma dele. Porque eu vou continuar. Então, a sabedoria, queridos, ela vem para trazer sobre nós habilidades que nós não temos no dia a dia. Então, eu não tenho habilidade da construção, eu não tenho habilidade para pregar. Aqueles aqui na igreja falam assim, irmãos, vai pregar. Daí tem aquele que fala assim, mas eu não sei. Eu falo, para, mas e se eu errar? Eu falo, seu orgulho. É medo do que as pessoas vão falar de você. Para de ser orgulhoso. Vai pregar. Vai fazer alguma coisa para o Senhor. Todo bom cristão tem no seu currículo uma heresia. Para. Todo mundo erra, irmãos. Todo mundo começa. E no começo todo mundo erra. Isso é normal. Eu não estou falando de erro, pecado. Eu estou falando de estarmos desenvolvendo uma habilidade que o Senhor está nos dando. Vai fazer algo, irmãos. Confiando que o Senhor é aquele que vai dispensar sobre você a habilidade para a execução. Talvez você tenha um sonho, mas não tenha o projeto. Talvez você tenha um sonho, mas não sabe como caminhar nele. Comece. Comece. Porque, queridos, as armas, as ferramentas, a habilidade, a roupagem, a estratégia, ela só vem para quem está em movimento. Ela não vem, ela não se manifesta para quem está parado. Eu quero que você me mostre na Bíblia uma pessoa que recebeu o projeto completo. A gente vê Moisés recebendo o tabernáculo. Ok, ele recebeu uma planta. Ele sabia como fazer? O povo que estava com ele tinha habilidade para fazer? Não tinha, queridos. Não tinha, não sabia para onde ia nem para onde vinha. Mas o Espírito Santo é aquele que se manifesta sobre nós, nos ensinando. O Consolador, queridos, é aquele que nos ensina todas as coisas. Vamos olhar o projeto da arca? Quem era Noé para receber aquele projeto?
Queridos, eu fico me perguntando, ou às vezes eu fico tentando imaginar. E você já parou para pensar a quantidade de animal que tem? Você já parou para pensar no elefante, no rinoceronte? Você já parou para pensar no tamanho que é esses bichos, na girafa? Você já parou para pensar que o espírito veio sobre Noé de tal forma que deu a habilidade dele conseguir colocar todos esses seres lá dentro e sobreviver, queridos? Ninguém morreu no caminho, não. Ficou todo mundo vivo. Ah, mas isso é porque foi a mão de Deus. E quem disse que a mão de Deus não está sobre você? Só que, ô, pastora Anitta, eu sempre penso no cheiro. Eu sou tão grata a Deus por não ter vivido o tempo de Arca de Noé. Irmãos, eu vou compartilhar um negócio com vocês. Eu tenho um problema com cheiro. Na parte da manhã, irmãos, dependendo do cheiro, eu passo mal. Eu fico imaginando eu na arca. Eu sabia. O amor de Deus é infinito. Não me colocou no meio daquela situação. Então, queridos, o espírito da sabedoria não é um. Ontem a pastora Melissa falou sobre a palavra ruach, né? Que é sopro, hálito, vento. Mas não é um vento, queridos, que passa sobre nós. Não é isso. É algo que paira sobre nós. É um fôlego que paira sobre nós. E outra coisa que eles disseram ontem, que eu fiz coraçãozinho para eles, eu queria ir lá e abraçá-los. É que, então, o primeiro dia é o Espírito do Senhor, e pronto, agora a gente encerra o Espírito do Senhor e vamos para o Espírito de sabedoria. Não, queridos. O Espírito Santo está dentro de nós. Jesus enviou o Consolador. E o Consolador tem todas essas características disponíveis para executar dentro da nossa vida, queridos. Vocês conseguem entender isso? Me dá vontade de chorar. Tudo está dentro de mim, tudo está dentro de você. Daí eu volto a dizer o que eu falei das obras da carne. Qual o problema? Muitas vezes a fonte que nós estamos ligados ainda é a carne. Então, em vez de sair sabedoria, em vez de sair temor, em vez de sair conselho, né? Em vez de sair aquilo que o Espírito Santo manifesta, sai de nós ira, competição, contenda, inveja, dissensões. Entende? A questão é o que está dentro e como mudar isso. Como agir de uma forma diferente, como mudar isso que eu estou vivendo. Querido, só existe uma forma, me ligando a ele, entendendo que o Espírito é um sopro, mas ele também é uma pessoa. Queridos, vamos lá. Casados. Você gosta, né? Você gosta do marido, gosta da esposa, ama, glória a Deus, aleluia, para amar mesmo. Mas como é que a aliança ela é estabelecida? Como é que vocês passam verdadeiramente ser um? Um ter direito sobre o outro, um viver na dimensão do outro, um usufruir do outro. É dentro de uma aliança estabelecida, de um relacionamento, do dia a dia. É assim ou não é, queridos? Quantos relacionamentos são tidos por abusivo por causa da falta de relacionamento? Porque não basta somente ter a aliança, é necessário que se viva dentro dos princípios e dos preceitos dessa aliança. Com o Senhor não é diferente. Não basta eu ter uma aliança com o céu, Pai, Filho e Espírito através do sangue de Jesus. Eu preciso viver dentro dos preceitos dessa aliança. Eu preciso estar aberto para as verdades dessa aliança. E quando eu entregar, deixar que o Senhor entre em mim e vá mudando tudo, e deixar ele fazer do jeito dele,
que a minha vida seja moldada de acordo com aquilo que ele quer, eu começo a ter os benefícios também dessa aliança. A questão é que eu quero os benefícios da aliança ligado à obra da carne. Hoje eu te pergunto, 3 segundos de silêncio. Para que você quer sabedoria? Você já parou para pensar nisso? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, a gente está em, não sei quantas, 108 pessoas. Se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que 90%, pelo menos uma vez na vida, já orou pedindo sabedoria, se não 100%. Agora, minha pergunta é, para que você quer sabedoria? Eu preciso analisar, queridos, se o meu desejo de ter sabedoria é para ter habilidade, para guerrear as guerras do Senhor, ou se eu quero sabedoria porque eu não quero ter problema. Eu estou cansado porque eu falo de forma errada, daí tem problema, tem briga. Então eu quero sabedoria porque assim eu não vou ter problema. E eu não estou dizendo que isso seja errado, você não querer ter problema. Mas eu estou querendo te dizer que a motivação de ter sabedoria é para exercer para o reino de Deus aquilo que eu não consigo exercer por mim mesmo. E daí, o não ter problema em determinadas situações vai ser somente o fruto de uma vida de sabedoria. E não um fim. Eu preciso querer ter, sim, essa manifestação do Espírito. Eu preciso querer, sim, ser cheia da manifestação da sabedoria. Para quê? Para que aonde eu chegar, eu tenha a habilidade para executar, para ser o reino de Deus naquele lugar. Para manifestar a vida de Deus naquele lugar. Eu quero falar só mais uma característica da sabedoria. Eu vou deixar porque tem mais 5 irmãos vindo por aí, né, para ministrar. E como a pastora Melissa falou ontem, dá para escrever livro sobre isso aqui, né? Uma outra característica dessa palavra chokmah é sabedoria administrativa. A gente falou de habilidade para guerra, mas não adianta somente eu ter uma habilidade para guerra, eu conquistar novos territórios. Se eu não tiver uma mente, uma capacidade administrativa para que aquilo permaneça. Então, a sabedoria, ela me dá uma mente administrativa. E não pense, queridos, somente na mente administrativa acerca do comércio, amém? Porque nós temos que ser administrativos em casa, nós temos que ser administrativos na igreja, nós temos que ter habilidade administrativa nas finanças. O Senhor vem sobre nós para trazer sobre nós, essa sabedoria vem sobre nós. Vou falar de novo, né, pastor, porque aquela palavra do pastor Marcelo e da pastora Melissa, por mim eles ministravam ela todos os dias. Aquela palavra para mim ontem foi espetacular. O pastor Marcelo falou sobre a gente ter discernimento para saber onde a gente é atacado, né? Se é no começo do projeto, se é no meio, enquanto o projeto está sendo executado, ou se é no final. Isso está ligado, queridos, à sabedoria administrativa. Eu preciso ter uma... Queridos, eu estou vendo um monte de mensagem aí no chat. Se você estiver falando comigo, perdão, é que a pessoa não enxerga. Daí eu só vejo subindo aqui, sabe? Mas não sei o que vocês estão falando. A gente precisa ter uma mente administrativa para não somente guerrear, mas para que aquela guerra verdadeiramente seja uma conquista. Vamos lá, quantas coisas você e eu guerreamos, e chegou um determinado tempo, celebramos, porque entendemos que havia tido uma vitória, mas passado um tempo, a gente estava com tristeza de novo, porque não era uma vitória. Vamos lá, eu já vi, queridos irmãos, vamos dar um exemplo aqui. Eu já vi muitos, tá? Muitos, não foi nenhum nem dois, não.
teve uma sabedoria, uma habilidade para ir lá, por exemplo, comprar um carro. Daí comprou o carro, esse carro é do Senhor, vai ser para a obra, aleluia, colocou até o adesivo a serviço do rei, né? Foi Deus que me deu, glória a Deus, aleluia. Passou pouquíssimo tempo, cadê o carro? Então, não dei conta de pagar. É mais ou menos isso. É uma pessoa que teve uma habilidade para conquistar algo, mas não teve administração para dar continuidade. E daí, queridos, isso é muito sério. Por quê? Porque no decorrer desse tempo todo, né, a gente escuta muito o apóstolo falando e líderes falando sobre aquele livro do Atmani, Poder Latente da Alma. Nós podemos ter conquistas na nossa alma achando que estamos na força do Senhor. E como é que eu vou saber? Primeiro, eu preciso saber se esse meu sentimento, aquilo que está acontecendo, está respaldado na Bíblia. E o fruto disso vai mostrar quem estava fazendo. Se era minha alma ou se era no espírito. Porque o espírito que me dá habilidade para a guerra, para guerrear e conquistar algo, é o mesmo espírito que me dá uma mente administrativa para que eu consiga cuidar daquilo que foi me dado. Mas talvez a gente até conquiste na força do Senhor. Mas depois da força do Senhor, a gente esquece que foi o Senhor que nos deu. E começa a agir da nossa forma, do nosso jeito. E isso nos leva à derrota. Queridos, nós precisamos verdadeiramente sermos cheios do espírito da sabedoria. Sabe? E eu acho tremendo porque esse texto de Isaías, vamos ler ele aqui novamente? A gente nem leu hoje, né? Vamos ler. Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade, com justiça, a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara e a sua boca com sopro dos seus lábios. Matará os perversos. E daí, o próprio Isaías, lá na frente, vem falar assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois Jesus vem e diz assim, olha, vocês, se vocês crerem, se vocês me amarem, se vocês cumprirem os meus mandamentos, vocês farão as obras que eu faço. Por quê, queridos? Porque nós somos bons? Não, porque o Senhor agiu dentro do seu chamamento revestido do Espírito, e esse mesmo Espírito está sobre mim e sobre você. Agora, o que nós precisamos fazer para acessar essa habilidade, para acessar essa mente administrativa, é tirar o plug da obra da carne e colocá-lo na obra do Espírito. Eu preciso mortificar a minha carne, queridos. Não tem como. Como é que eu faço isso, profeta? Eu já tentei, eu já orei, já jejuei, já fiz propósito de jejum, já fiz propósito de joelho, já subi um monte de joelho, de trás para frente, de frente para trás, eu continuo do mesmo jeito. Nós precisamos ser lavados pela palavra. Qual é a maior fonte de sabedoria que existe, queridos? É a palavra de Deus. Então, a Bíblia, aquele texto que nós lemos de João, diz que o Senhor nos faria, que o Espírito Consolador nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos lá. Quantas vezes você e eu estamos numa situação, e é uma situação onde a gente vai para a carne, mas a gente está na carne ali, mas na nossa mente está assim, eu não podia fazer assim. Eu não podia responder assim.
Eu não podia olhar desse jeito. Quem já passou por isso? Você tá ali, mas a mente, de que adianta, queridos, o Consolador está nos orientando, nos direcionando como tem que ser feito, se a obstinação do nosso coração está nos conduzindo a fazer do jeito que eu quero? O que é mortificar a carne? Apareceu o alerta vermelho? Ouviu aquela vozinha? Opa, o Espírito está me liberando uma habilidade para fazer aquilo que eu não consigo fazer. Então eu vou ouvir essa voz. Muitas vezes a voz é retroceda. Muitas vezes a voz é se cale. Muitas vezes a voz vai nos dar direção, porque no texto das obras da carne diz que o espírito e a carne são opostos entre si. E para eu mortificar minha carne, queridos, é matando. Queridos, quem já viu pelo menos galinha morrendo? Alguém matando galinha? Minha mãe matava uma galinha que era uma maravilha. A galinha morre como, queridos? Morre feliz da vida, né? Deita, morri. Plena, leve. É assim, queridos? Quem já morou em sítio sabe. Vai ter griteira, essa galinha vai correr, ela vai fazer de tudo para não ser pega. Quando ela for pega, é um piseiro. O porco é a mesma coisa, o gado é a mesma coisa. Por que vocês acham que a gente morre feliz? Ai, sim. Porco é pior, né? Se eu não estou sentindo, é porque não é o tempo de eu morrer para isso. Queridos, vai doer morrer. Mas essa é a única forma dessa habilidade que eu não vou receber. Entenda isso, você não vai receber uma habilidade. Essa habilidade para guerrear, essa mente administrativa já está em mim, em você. Nós somos casa do Espírito. Essa palavra de João já se cumpriu em Pentecostes. O Espírito, o Consolador já veio, ele já está em nós. Nós só precisamos agora mortificar a nossa carne, ter coragem de mortificar a nossa carne, para que essas manifestações do Espírito apareçam em nós. Que esse dia, queridos, nesse 9º dia da contagem do homem, eu não oro para que você seja ativado, eu oro para que você tenha coragem. Eu gosto muito quando o Senhor aparece a Josué. E o Senhor fala assim, Josué, agora é sua vez, tá? Vai que é tua. Só te peço uma coisa, seja forte e corajoso. A parte de Josué era, tenha força e coragem. A parte de Deus era, eu te faço herdar a terra. Se você tiver força e coragem, eu te faço herdar a terra. A questão é que a gente fica pedindo para Deus nos dar força e coragem. Força e coragem é uma decisão nossa. Tenha força. Tenha coragem de se posicionar contra toda a obra que está impedindo a sabedoria de se manifestar na sua vida. E que você daí, depois desse processo, seja cheio dessa habilidade para guerrear, para executar aquilo que você não tem condições de executar por si mesmo. Que você seja cheio da mente administrativa para manter as conquistas que você conseguiu conquistar na força do Senhor. Que você tenha força e coragem para romper com estruturas que ainda te prendem. Essa semana, queridos, eu tenho falado muito. Já falei umas 3 vezes sobre isso. Não vou falar aqui, porque aqui a gente já está encerrando. Mas a minha mãe não é cristã. E a minha mãe conseguiu, por decisão dela, quebrar uma maldição hereditária. Se uma mulher, na sua época, sem o Espírito Santo, sem o Senhor, sem o ensino, sem a palavra, conseguiu não viver uma maldição hereditária, imagine eu e você, com a força do Senhor, o que nós não podemos fazer. Tenha força e coragem. E essa habilidade que já está dentro de você, ela vai saltar para fora. E você vai viver coisas e vai ser no Senhor aquilo que você nunca nem imaginou e projetou. Que o Senhor te abençoe
que a sua casa seja abençoada, que você viva um tempo de conquista para o Senhor, que você seja pleno daquilo que o Espírito Santo é, para que nessa estação da primavera as guerras sejam vencidas e na estação do verão os territórios sejam ampliados, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos. A gente volta amanhã para mais um dia da contagem do homem.